curioso achar a questão de letra leite. Somente não muito bobas. Olha só, questão 1. Trabalho em dupla do consulta, né, cara? Realmente eu tive que botar duas questões um pouquinho melhores ali, talvez, para discutir dois itens ali que eu acho que dá para dar uma reclamada. Mas também, né, as duplas que me chamaram para discutir, a gente discutia tal, e eu acredito que essa discussão acabava levando a pessoa a acertar, né? Então, olha só. Questão 1 do trabalhinho. Eu estou usando um programa chamado Super Pro. Um programa que todo professor decente usa. Tem professor que é contra o Super Pro porque diz que os alunos vão na internet e buscam as questões. Pode ir lá, cara. Pode ir lá. Compra, porque tem para alunos Super Pro. Compra e vai que dá sorte, né? Das 120 mil questões que tem no banco, de repente eu escolho a que tu treinou. E aí, que bom, né, que tu vai acertar. Nada mais justo, né? Certo? A probabilidade é bem boa. Outra coisa, eu boto lá o sisteminha anticola, que ele troca a ordem das alternativas. Então o cara que mesmo que ele fez a mesma questão, como as alternativas não estão embaralhadas, ele tem que entender cada item para poder fazer a questão. Então Super Pro, vão na internet, comprem, ou sei lá, tenta hackear um dos antigos, que aí o banco de questões é um pouco menor, sei lá, faz o que a tua consciência diz que é correto, certo? Em nome da educação tudo é possível. Então se tu quiser ir na internet e começar a buscar as questões da tua próxima prova, Super Pro, procura lá no Google. Então olha só, das afirmações. 2 retas coplanares são concorrentes. Podem ser paralelas. Fartamente discutido. Tu não poderia demorar mais do que 10 segundos para analisar esse item 1. Se tu ficou lá 2, 3 minutos empombando no item 1, porra, aí é que tu não estudou. 2 retas que não têm pontos em comum são reversas. Mas elas podem ser paralelas? Podem ser paralelas? Fartamente discutido, pela madrugada, fartamente discutido. Fala, parceiro. Mas ele ali não está dizendo que são apenas reversas, então não poderia considerar... Tem a ver com aquela discussão que uma vez, né, parecido com aquela vez que um colega levantou a questão, deixa eu ver se eu concordo contigo. 2 retas que não têm ponto em comum são reversas. Esta afirmação é falsa. Poderia ser verdadeira, mas por uma questão ser chamada verdadeira, ela tem que ser verdadeira em todos os casos. É justamente aquele ponto que ele levantou aquele dia. Eu considerei que era uma posição, era verdadeiro, o que ele falou era verdadeiro, era falso porque incluía, eram infinitas possibilidades, ele deu uma possibilidade, né? Certo? Então é exatamente isso que complica. Mesma coisa. 3. Aliás, né, 1 e 2 já não são verdadeiras. Ou é só a 3, ou é a 4 e a 3, né? 3. Dadas 2 retas reversas, existem 2 e apenas 2 planos paralelos, cada um contendo uma das retas. Retas reversas. Aquela ali, uma reta reversa àquela ali. Certo? Os planos paralelos àquela reta são todos esses aqui, ó. Aquele plano ali, esse plano aqui, qualquer plano que fatia aquela reta assim, né? Concorda comigo? Enquanto os planos paralelos àquela ali, esse, aquele, o chão, aquela parede, concorda comigo? Ele está dizendo que só existem 2 e apenas 2 planos paralelos, cada um contendo uma das retas. Quem são esses planos? A parede contém aquela reta ali, beleza? E qual reta dessa aqui é paralela à parede? O chão. Não, o chão não é paralelo à parede. Essa parede aqui contém aquela reta ali, e essa parede aqui contém aquela reta lá. 2 planos paralelos, certo? Mais algum? Chão e teto. O teto não contém aquela reta ali. O teto não contém aquela reta ali. Certo? Esse aqui contém aquela reta com quem? O de trás não contém aquela reta ali. O de cima não contém aquela reta ali.
E não é nem paralelo a esse. Né? Então, realmente, só aquelas duas situações até para poder ter gabarito, né? Até para poder ter gabarito. Esse item, cara, ele foi discutido, tá? Se for pegar e esmiuçar as nossas questões, esse item foi corrigido em alguma questão. Pode ter certeza disso. E aqui, esse item, eu confesso que era um item que o aluno, para poder matar essa questão, ele tem que estar bem na foto. Ele tem que manjar muito. Ele tem que estar muito, muito bem. Então, ó, os pontos médios dos lados de um quadrilátero reverso definem um paralelogramo. Reversos são coisas que estão em planos diferentes. Então, primeiro tem que tentar fabricar um quadrilátero em planos diferentes. Tu poderia, por exemplo, imaginar um ponto na parede da sala, né? 2 pontos naquela linha e um ponto aqui no chão, né? Certo? Formaria 4 lados, sendo que uma parte está num plano, outra está no outro. Vamos tentar representar isso, não é fácil, mas vamos ver. Isso aqui representa um plano alfa. E aí aqui eu vou colocar um plano beta. Beleza? Certo? Vamos fazer um quadrilátero? 1, 2, 3, 4. Isso é um quadrilátero reverso. Certo? O que é ponto médio? Ponto médio é bem o carinha do meio aqui, né? E ali o carinha do meio, né? Certo? Tu concorda que essa parte aqui do quadrilátero é um triângulo? Isso aqui é a base desse triângulo? Quando eu traço essa reta aqui, que relação existe entre a base e essa nova reta? São paralelos. E é a metade do tamanho, né? Por semelhança de triângulo, né? Concorda comigo? Essa reta aqui é paralela àquela ali. Calma que eu ainda nem fiz o paralelograma, tá? Relaxa. Estamos só no começo da brincadeira. Por semelhança de triângulo, gente, já que esse tamanho é igual a esse tamanho é igual a esse, é o teorema de Tales, né? Tu sabe que esse tamanho aqui é o dobro desse. Quando tu for fazer a mesma coisa lá no outro triângulo, esse cara é metade desse. E é paralelo ao outro. Do mesmo tamanho e paralelos. Para eu poder fechar um quadrilátero, vai ter que formar um paralelogramo. Inevitavelmente. Porque esse tamanho tem que ser igual a esse. Porque ambos são a metade da base do triângulo. Porra, que item foda. Os pontos médios dos lados de um quadrilátero reverso definem um paralelogramo. Sim, necessariamente. Mas eu não falei que nenhum lado são iguais. Eu não afirmei que esse lado é igual a esse. Não preciso. Esse e esse não precisam ser iguais. Eu fiz o triângulo redondinho, mas eu podia fazer um triângulo todo torto aqui, ó. Se eu pego o ponto médio desse e o ponto médio desse, continua sendo a metade desse tamanho pelo teorema de Tales. Lembra? Retas paralelas, cortadas por transversal. Esse é proporcional a esse é proporcional a esse. Então esse tamanho aqui é o dobro desse. Então mesmo que o triângulo fosse torto. Show, né, cara? Primeiro item bonito. Primeiro item bonito. Diferente, inédito, que exigiria só os conceitos trabalhados até aqui. Nada de novo. Mas não é uma coisa que eu fiz na sala de aula. E tu não pode falar nada, porque é a mesma matéria, é tudo igual. Depois nós vamos ver o que o vestibular diz, como é que foi o índice de acerto, se foi uma questão difícil ou fácil. Era a letra D, o gabarito correto. Eu vou considerar parcial, anotem o parcial aí. 2. Vocês sabem o quanto eu amo trabalhar aqui, né? E eu falo pro meu guri que ele adora. Meu guri adora estudar aqui. Eu falo pra ele, Caio, se tu vier com um 8, eu te boto no colégio militar. Entendeu? Porque o nosso colégio ele tem um único defeito. O nível, pra quem precisa só passar, é baixo demais. Os nossos alunos foda são foda. Tanto que quando eles vão para outro lugar, eles rebentam. Estudaram a vida toda com a gente. Vão pro terceirão para outro lugar, fazer o nome de outro aí. E nós aqui criamos a criatura. Nós aqui formamos. Agora, um defeitinho que nós temos que melhorar. É porque pro cara que é muito vadio, tirar um setinho e passar zumbi, é ridículo, é fácil. E é isso que nós estamos, né, começando a corrigir. Lembra, né? Questão 2. Estou gravando, hein, cara? Não tenho vergonha de falar isso, não. Questão 2. A figura a seguir representa uma cadeira, onde o assento é um paralelogramo perpendicular ao encosto. Aí sentado numa coisa parecida. A partir dos pontos dados, é correto afirmar que os segmentos CD e DF, porra, são esses dois ferrinhos aqui, ó, são paralelos. Sim. Assustador.
Assustador. Vamos lá, né? Vamos analisar os outros. Esse é do nível fácil? Do nível lesma. Desculpa, passei. Nível fé. Nível módula, né? Antes do Sim, paralelas. Sim. BD, DD e J e FJ são concorrentes. Como é que a patinha da frente da tua cadeira vai encostar com a retinha do teu encosto aqui, né? Não tem como, né? Não vão concorrer em nenhum momento, absurdo. AC, meu Deus, só tinha 4 itens, não acredito. AC e DC são coincidentes. AC e CD, elas são concorrentes coincidentes, é que se uma fosse em cima da outra. Só AC é coincidente AC ali, não tem como ser coincidente. Muita gente me perguntou sobre o que é coincidente. Eu expliquei exatamente o que era, mas nós tínhamos trabalhado essa ideia. Até ficamos indecisos se valia dizer que planos são coincidentes ou não, né? Não vejo problema nenhum, te confessei isso. Apesar da apostila ter nos deixado em dúvida, né? Por que não? Plano alfa. Aí um outro cara pensa, o plano beta bem em cima do teu. O meu é o alfa, o teu é o beta. Eles são o quê? Coincidentes. AB e EI são perpendiculares. AB e EI. Não, essa partezinha aqui do teu encosto, essa reta aqui, ela é reversa essa aqui da frente, né? Certo? Então, não. Pô, questão super light, não tenho que dar parcial, até porque não tinha itens para analisar. Questão 2, letra A, único gabarito aceitável. Cada questão vale 2 pontos, cada item vale meio ponto. Então um colega que colocou o verdadeiro ou falso bem bonitinho, sem rasura, ele acertou o verdadeiro ou falso, dá meio ponto para ele. Ele errou, tu não computa. Beleza? Então tu vê, a questão mais dificilzinha, certo? Por causa do item 4, né, já não ficou tão terrível. O cara que só errou o item 4 vai tirar 1,5. Reclamar do quê, né? Tem que reclamar. Não anula então? Só vai descontar, errou, o cara que assinalou dentro, tchau e benção. 2 pontos. O cara que errou assinalado vai fazer a parcial. Cada item que ele acertou, verdadeiro ou falso, ele ganha meio ponto. Ele vai tirar 1,5, 1 ou meio. Ou 0. Está bem claro, gente? Sim, aí não tem o verdadeiro falso da 0. O cara não escutou, eu falei, né? Foi bem claro, todo mundo falou, beleza, galera? Viu o olhinho de vocês brilhando? Ah, que legal. Aí o cara tá muito viajão, não posso fazer nada, né, gente? Pelo amor de Deus. Tu vê, eu tô tentando melhorar o nível, né? Vagarosamente, pra gente ir se aprumando com o vestibular. Questão 3. Sejam x, y e z 3 pontos fixos, distintos e não colineares. Então eu poderia imaginar um plano alfa e 3 pontos distintos não colineares, x, y e z nesse plano alfa. E um ponto P do espaço, vértice de uma pirâmide cuja base é o triângulo x, y, z. Então tem um outro ponto aqui e eu formei uma pirâmidezinha, então. A figura está ali na questão 4, pô. A figura está ali na questão 4. O ponto B, C e D tu chama de x, y, z e o ponto A tu chama de P. Acabou? Tu vê, né? Cola na tua própria prova. E o vestibular é assim, né? Tu sabe? O vestibular ele faz isso para ver se o cara tá ligado. Bota a resposta de uma questão noutra. Para ver se o cara que ficou indeciso, se ele tem a paciência de ir para a próxima, fazer as outras e voltar no final da prova para a questão que ele estava em dúvida. Aí é muito comum o cara botar numa questão da frente a resposta de uma questão de trás, para ver se o cara tem essa capacidade. Ah, essa aqui eu não sei, vou chutar. Isso é amadorismo. Cuja medida do volume é 3. Ele diz que o volume da pirâmide vale 3. O conjunto de todos os pontos P que cumprem esta condição é formado por... Pô, peraí. Se esse ponto P vier um pouco para o lado, muda a altura da pirâmide? Não. Se esse ponto P for um pouco para trás, mas não afundar nem subir, só ir para trás, muda a altura da pirâmide? Não. E a área da base da pirâmide está definida, porque o ponto X, Y e Z que definem a base dela. Ou seja, a única coisa que poderia alterar o volume da pirâmide é alterar a altura.
Mas existem infinitos pontos que podem gerar essa pirâmide com a mesma altura. Então, se a pirâmide está com a base dela aqui, ó, vamos supor que a altura do ponto P original está bem nessa linha aqui, ó, bem nessa linha. Tá vendo a linha marronzinha? Esse plano? Tudo bem? Eu poderia levar esse ponto para lá, para cá, lá para puta que pariu, eu podia levar o ponto. A pirâmide ia ficar toda torta, mas como a altura dela é a mesma, o volume dela é o mesmo. Então aqui eu teria um plano formado por todos os possíveis posições do ponto P. Só que aí tu também tem que se tocar que tu poderia usar lá embaixo esse ponto P, né? Fazer a pirâmide de cabeça para baixo. E aí formaria um outro plano paralelo lá embaixo a esse plano marronzinho. Então por isso que o conjunto de todos os pontos P é formado por dois planos. Por dois planos. Questão 4. As quatro faces do tetraedro ABCD são triângulos equiláteros. M é o ponto médio da aresta AB. Então vamos desenhar. Se ele está dizendo que um desses caras é equilátero, quer dizer que os lados são todos... E já que esse lado faz parte desse triângulo, esses lados têm que ser iguais, aquele lado lá de trás também tem que ser igual, são todos triângulos idênticos uns aos outros, todos equiláteros. Ele só falou que cada um era equilátero, mas tu automaticamente deveria ter a capacidade de concluir que todos são equiláteros idênticos. Ele pegou um ponto médio dessa aresta aqui, AB, e foi lá e fez um novo triângulo, ó, o triângulo MCD. Isso aqui tem que ser igual a isso aqui, né? Concorda comigo? Esse cara, aliás, vou chamar de uma linha, né? Esse aqui tem que ser igual a esse aqui, né? Concorda comigo? Pô, peraí. Um triângulo que tem um lado uma linha, um lado duas linhas e um outro lado. Vou chamar de lado três linhas. Se aquele triângulo lá de trás tem um lado uma linha, um lado duas linhas, aquele cara ali é um lado três linhas. Concorda comigo? Eu já percebi que esse lado é igual àquele, pelo menos isósceles ele já é. Certo? Tu concorda que já que esse triângulo tem que ser idêntico a esses triângulos têm que ser ângulos retos? Então esse cara aqui é a hipotenusa desse triângulo retângulo, né? Concorda comigo? Então eu estou provando que esse lado duas linhas é maior do que o lado três linhas. Então esse lado é diferente dos outros. Certo? Então um lado diferente, dois lados iguais, o triângulo é isósceles. Estritamente porque eu não posso afirmar. Né? Poder até falar que é acutângulo também, né? Se eu tenho um triângulo, pego um ponto médio e ligo o outro vértice, tem que ser autossuficiente. Questão 5. Questão 5. Como é que funciona a REC paralela? Como é que funciona a REC paralela? Vamos... Né, vai ter recuperação... Ó, o cara que tirou abaixo de 7 pode somar até 2 pontos para ir até 7, não é isso? Certo? Nós já vamos ver como é que vai ser o bônus de quem conseguiu ficar acima de 7. Deixa eu abrir? Aí eu estava pensando em fazer recuperação paralela baseada em ABCD. A correção de ABCD, né, cara? Vocês me cobrar alguma coisa por isso é foda, né? Depois a gente discute. Questão 5. No contexto, e eu também posso corrigir em casa, isso aqui é uma coisa que eu tomo uma garrafa de vinho, isso aí, corrijo 2 tabs. No contexto da geometria espacial, sabe o que faz bem, né? Agora que eu descobri que tomar vinho é equivalente a fazer musculação, tá vendo? Por isso eu sou um cara tão forte. Tem aquele tanquinho aqui embaixo, você não sabe. Olha só, galerinha, questão 5. Mas vocês souberam dessa, cara?
ele libera uma substância que equivale a fazer algum tempinho de academia. Tu vê que legal, não é se entupir de vinho, tá, cara? Tomar um cálicezinho, né? Duas tacinhas. E não é vinho suave de quinta categoria, tá? É vinho mais pega a boca, pelo menos. No contexto da geometria espacial, afirma-se: se uma reta é paralela a um plano, então ela está contida nesse plano. Não, ela pode estar aqui fora do plano. Meu Deus. 2. Duas retas sem ponto comum são paralelas ou reversas. Se não tem ponto comum, essas duas opções, que já estavam sendo cobradas no item 1 ou item 2 da questão 1. Se dois planos são paralelos, então toda a reta de um deles é paralelo ao outro, não a uma reta do outro. Então esse plano é paralelo a esse. Qualquer maldita reta nesse plano vai ser paralela àquele plano. Não vai ter reta assim que vai lá e vai cortar aquele plano. Então qualquer maldita reta nessa parede, que pertence a essa parede, seria paralela àquela parede ou qualquer outro plano paralelo a este. Verdadeiro. Pois não? Repete a questão 2 pra mim. Com prazer. Duas retas sem ponto comum são paralelas ou reversas. Não seria mais correto botar um E? Não, porque E remete as duas coisas ao mesmo tempo, né? E duas retas não podem ser paralelas e reversas ao mesmo tempo. Lembra, o E é intersecção na matemática, né? E o ou é uma coisa ou outra. Certo? Isso é uma bacana ter citado isso, é uma coisa importante de a gente se tocar. O E e ou matemática. Questão item 4. Duas retas distintas paralelas a um plano são paralelas entre si. Duas retas distintas paralelas a um plano são paralelas entre si. Essa reta aqui é paralela àquele plano. Essa aqui também é paralela àquele plano. E elas podem ser concorrentes ou até reversas, né? Certo? Então, duas retas distintas paralelas a um plano são paralelas entre si. Não. 2 e 3, letra C. Quanto vale cada item? 0,5. Tá, então vamos negociar meio pontinho para corrigir isso agora, toque de caixa? Ridículo, né? Ou eu posso levar para casa? Enquanto vocês corrigem, eu já vou passar a recuperação paralela no quadro. Beleza? A recuperação paralela todos fazem, só bonifica, como sempre foi, né? Quem tirou abaixo de 7. Pelo amor de Deus, cara, já corrigiu coisa mais difícil do que isso. Tu tem que olhar essa merda aqui e dizer certo, errado, e é meio ponto por certo. Tem algum problema? Tá foda de entender? É apavorante. Tá claro? Tu tá proibido de me chamar. Tu não pode me chamar pra corrigir essa merda. Tu não pode. Aí tu perde teu meio ponto. O professor tá louco. É louco, aham. Pelo amor de Deus.